E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar a regra 345 para um triângulo retângulo. Essa regra auxilia bastante o pessoal da construção civil, quem é pedreiro, mestre de obras, o pessoal que constrói de forma em geral. E a regra é o seguinte: sempre que você tiver um triângulo onde um lado é 3, um outro lado é 4 e um outro lado é 5, você garante que os segmentos 3 e 4 formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto significa que estes segmentos estão no esquadro. Na construção civil, você pode verificar isso facilmente, por exemplo, quando você tem duas paredes. Como saber se essas duas paredes estão no esquadro sem utilizar a ferramenta do esquadro? Utilizando apenas uma trena, um metro, né? Algo que meça comprimentos. É muito simples, basta você medir 4 metros aqui embaixo, digamos que eu vou fixar este ponto e este outro ponto aqui, de forma que a distância daqui até aqui tenha 4 metros. Aqui em cima eu vou medir 3 metros, 1, 2, 3, vou marcar um pontinho aqui. E aí, depois de marcar esses pontos, quando você ligar este ponto superior com este outro ponto aqui, ó, se a distância entre esses dois pontos for uma distância de 5 metros, né, sabendo que aqui embaixo você mediu 4 e aqui mediu 3, então, com certeza absoluta, este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ou seja, essas duas paredes aqui, desta sala, dessa cozinha ou desse quarto, estão no esquadro. E é interessante também você perceber que não precisa utilizar exatamente as medidas 3, 4 e 5. Você pode utilizar triângulos semelhantes a esses, ou seja, que têm lados proporcionais. Por exemplo, se você quer medidas menores, digamos que eu queira 2 metros ao invés de 4. Então, o que eu faço? Eu divido todos os três lados por 2. Então, ó, ao dividir esse lado por 2, eu vou obter um triângulo aqui com base 2. Dividindo esse lado por 2, você vai ter 1,5. E dividindo esse lado por 2, você vai ter 2,5 metros. Então, esta relação também vale para as medidas 2 metros, 1,5 metro aqui e 2,5 metros aqui. Se você verificar essas três medidas aqui, você também garante que este ângulo é um ângulo de 90 graus, ou seja, esses segmentos estão no esquadro. Um outro exemplo. Digamos que você tenha 6 metros aqui nessa base. Quais são as medidas que eu devo colocar aqui e aqui de forma que este ângulo seja de 90 graus? Então, olha para a relação 3, 4, 5. Se aqui é 6, então significa que eu devo multiplicar esse 3 por 2. Então, multiplicando por 2, eu vou encontrar 6, que é essa parte aqui de baixo. Este outro segmento vai ser também a multiplicação do 4 por 2, que é igual a 8. E este outro aqui vai ser 5 vezes 2, que é igual a 10. Logo, este segmento aqui deve valer 8 metros e este outro 10 metros. Essas medidas aqui, elas se relacionam através de uma lei, que é chamado Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras estabelece a seguinte regra, que este segmento aqui, que está de frente para os 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa, que eu vou representar por um H. Ele multiplicado por ele mesmo, que eu represento assim, ó, H ao quadrado, vai ser igual à soma de cada um destes segmentos ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado com mais 8 ao quadrado. Estes segmentos recebem o nome de catetos. Então, esse aqui é um cateto e este é um outro cateto. São aqueles segmentos que estão saindo aqui dos 90 graus. E veja que esse h ao quadrado vai ser justamente esse 10 aqui, né, ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Veja que a relação funciona bonitinho, ó. 6 ao quadrado, 36. Com mais 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8, correto? 6 vezes 6, 36. Você concorda que 36 com mais 64 é igual a 100? Então, o que eu utilizei aqui
foi o Teorema de Pitágoras. Se você quiser saber mais sobre a parte teórica aí dessas relações em um triângulo retângulo, eu recomendo que você assista o vídeo, que eu deixei o link aí na descrição, ok? E se você gostou deste conteúdo, gostou da dica da regra do triângulo 3, 4, 5 para verificar esse quadro, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixe o seu comentário também porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu!